Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para nossa nona aula a respeito dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então fica com a gente para que você possa ser ministrado por essa devoção hoje e assim crescer aí dentro de conhecimento e sabedoria dentro da palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos tratar a respeito de 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14 ao 16. A palavra de Deus vai dizer assim: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedir de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Aqui, Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica porque ela seguiu o modelo da igreja principal a qual Deus nos orienta, a qual Deus nos mostrou através da Escritura Sagrada, que é a igreja de Jerusalém. Aquela igreja que teve como membros apóstolos Pedro, Tiago, a mãe de Jesus e o irmão de Jesus, e entre outros que presenciaram milagres, que viram o sobrenatural de Deus, que participaram do Pentecoste, que viram grandes coisas sendo realizadas ali. Essa igreja de Tessalônica, embora não tivesse ali como pastor os apóstolos, com aquela igreja que não teve ali e não viu os milagres que a igreja ali da Judéia e Jerusalém presenciou, aquela igreja estava seguindo eles como modelo. E nós também precisamos seguir essa igreja como modelo. Paulo, nesse capítulo e versículo, está orientando e elogiando aquela igreja, porque eles estão seguindo essa rota, estão seguindo o mesmo lugar que aquela igreja. E qual que era as características presentes na igreja da Judéia e Jerusalém que nós, como igreja de Cristo, devemos também seguir? A resposta está lá para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que vai dizer as características daquela igreja de Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus! Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, a gente vai ver as características dessa igreja. Nós podemos dividir em alguns pontos. Primeiro, aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A qualidade de quem persevera e se mantém constante, dando continuidade ao que era pregado. A primeira característica dessa igreja era a sua perseverança, a forma que eles continuavam firmes, focados dentro da palavra de Deus. E a característica da igreja de Tessalônica era essa: eles ouviram a doutrina que o apóstolo Paulo pregou, eles ouviram o ensinamento, ainda que foi durante 3 sábados ali nas sinagogas, eles permaneceram. E nós? Será que nós somos daqueles que perseveram na doutrina bíblica, naquilo que a palavra de Deus nos orienta? Ou somos aqueles que são oscilantes em nosso caminho e logo, logo caímos e deixamos de seguir o plano e o projeto que Deus separou para nós? Aquela igreja, como primeira qualidade, era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Se nós queremos ser uma igreja saudável, se nós queremos viver uma vida cristã saudável, nós precisamos perseverar na Escritura Sagrada. Não desviar o nosso propósito, não desviar o nosso caminho para aquilo que nos agrada, mas
para aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Isso é viver uma vida de obediência. Aquela igreja era obediente, pois eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo ponto, aquela igreja, eles possuíam comunhão. E o que é a comunhão aqui que Paulo está mostrando para nós e que estava ali descrito na igreja de Jerusalém? A comunhão é, de fato, comungar do mesmo sentimento, da mesma fé e do mesmo amor. Quando o amor está zelado por todas as coisas, direcionando todas as coisas, é possível construir unidade. Entenda uma coisa, havia comunhão naquela igreja, eles comungavam do mesmo sentimento, da mesma fé e do mesmo amor. Eu não estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e dizem que ali não há comunhão, mas por que não há comunhão? Talvez a pessoa não está professando a mesma fé, não está com o mesmo sentimento e não está caminhando no mesmo amor. A palavra do Senhor vai mostrar para nós que aquela igreja, eles estavam em comunhão juntos, na mesma fé, no mesmo sentimento e no mesmo amor. Entenda que ser parte da igreja de Cristo é caminhar dessa forma. Talvez as pessoas estão olhando para você, ou você está olhando para a igreja e declarando, olha, nessa igreja não existe comunhão. Mas eu pergunto, será que você está na mesma fé bíblica? Será que você está no mesmo sentimento que aqueles irmãos? Será que dentro de você existe o mesmo amor? Quando alguém dentro da igreja fala, olha, eu quero sair dessa igreja porque eu não estou tendo comunhão com os irmãos, mas você não está tendo comunhão porque aquela igreja não está caminhando na fé bíblica, ou você não está tendo comunhão porque você não está caminhando na fé bíblica? Você não está com o mesmo sentimento daquela igreja e você não tem dentro de você o mesmo amor que aquela igreja está tendo. Então a igreja de Jerusalém, ela é um exemplo para nós porque eles possuíam essa comunhão de andar no mesmo sentimento, na mesma fé e no mesmo amor. Eles andavam juntos, como terceiro ponto, no partir do pão. Havia comunhão entre os irmãos, aonde um olhava a necessidade do outro e não estavam apenas preocupados consigo mesmo, mas estavam preocupados com os outros irmãos. E nós? Será que nós nos preocupamos com os nossos irmãos? Será que nós sentimos falta daquele que não está? Será que nós nos dedicamos em amor àqueles outros irmãos ou não? Isso é uma qualidade daquela igreja de Jerusalém e que Paulo veio estabelecida dentro da igreja de Tessalônica, no partir do pão, aonde um se preocupava com o outro, aonde um dividia com o outro aquilo que possuía. Quarto ponto é a oração. Era uma igreja que orava. Por quê? Porque não dependia dos seus próprios esforços, não dependia de si mesmo, mas orava porque cria e sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que não depende da nossa capacidade, uma igreja que não depende daquilo que nós possuímos, do nosso saber, do nosso intelecto ou das nossas condições financeiras. Não, uma igreja que é totalmente dependente de Deus. E a igreja dependente de Deus, a igreja dependente de Cristo, é uma igreja que permanece em oração, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor, confiando que Deus é poderoso para fazer. O 5º ponto é que aquela igreja possuía temor. Temor em Deus, temor com as coisas de Deus, temor na palavra do Senhor. Isso era uma qualidade daquela igreja. E nós, será que nós temos temor à palavra do Senhor? Muitos temem a economia mundial. Outros temem os perigos noturnos, outros temem aquilo que pode acontecer, mas nós tememos a palavra do Senhor, como nós com entendimento de que é a palavra de Deus e é o que nos direciona, e é o que nos leva a crer. Outro ponto eram as consequências e os sinais que eram evidentes na vida daquela igreja, aonde eles iam sendo salvos e Deus ia dando crescimento. Uma qualidade de uma igreja que vive os propósitos de Deus é que Deus dá o crescimento, não o crescimento
quantitativo apenas, mas um crescimento qualitativo, aonde você vê os irmãos crescendo em qualidade, em caráter, em amor, em princípios estabelecidos dentro da palavra do Senhor. Essa igreja que nós precisamos ser, uma igreja que não via apenas os milagres, mas olhava e entendia os planos e os propósitos de Deus. A igreja de Tessalônica é a igreja emergencial para o nosso tempo e para o nosso momento. Uma igreja que olhava para a Judéia, olhava para Jerusalém e via nelas características que precisavam. E o outro ponto, não o último, não menos importante, mas um dos mais importantes, é que aquela igreja era perseguida. Meu irmão, quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, quando nós estamos vivendo aquilo que Deus estabeleceu, sinta-se normal a perseguição. Muitos irão perseguir você, não por causa de algo que você fez, não porque você é algo, não porque você é alguém importante, não. Mas eles vão perseguir você por causa do amor a Cristo que você possui. Muitos estão sendo perseguidos e falam que é normal a igreja ser perseguida, mas são perseguidos por causa de uma mídia social e que postam coisas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. São perseguidos porque levantam coisas que não glorificam ao Senhor, mas glorificam a si próprio, talvez como um artista, talvez como algo que vai gerar uma aparência ou algo que é contraditório àquilo que a Escritura diz. Não era por isso que aquela igreja de Tessalônica e a igreja de Judéia eram perseguidos, mas eles eram perseguidos por causa da perseverança que possuíam em Cristo Jesus. Eles eram perseguidos porque era uma igreja que orava, eles eram perseguidos porque eles permaneciam unânimes como igreja do Senhor, eles permaneciam unânimes, defendendo a fé e a palavra do Senhor. E é por isso que nós devemos ser perseguidos, por causa da fé que nós carregamos, por nós não nos dobrarmos mediante aquilo que o mundo prega, mas estarmos firmados dentro da palavra do Senhor, vivendo em amor, vivendo em comunhão, vivendo em mesmo sentimento e no partir do pão. Essa é a qualidade que nós precisamos ter como igreja do Senhor. Então que nós possamos aprender, juntamente com essa igreja de Tessalônica, a entender os planos e as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar em cima dessa devocional e você seja abençoado pelo Senhor. E se você foi abençoado, curte, comente e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.